Fala galera, beleza? Meu nome é Pedro França e hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma questão do ITA sensacional. Eu resolvi ela aqui de 4 maneiras diferentes, mas eu subi para o vídeo só uma. Foi a que eu achei mais simples, a mais direta, mas não óbvia, ok? Ela é uma questão muito interessante, que ela tem uma sacada boa, inclusive para quem vai fazer o Enem. Quem estiver se preparando apenas para o Enem, tá? E lá no final do vídeo, eu coloquei um bônus, eu coloquei uma coisa que não tinha nada a ver com a questão, mas é uma sacada interessante que eu acho que vale a pena você conferir. Vamos lá? Um triângulo de vértices A, B e C medem 3, 7 e 8. A circunferência inscrita no triângulo tangencia o lado AB no ponto N e o lado CA no ponto K. Então o comprimento de NK é quanto? Antes de fazer essa questão, eu quero chamar a atenção sua para a seguinte observação. Esse triângulo tem lados 3, 7 e 8. Ele é o quê? Ele é um triângulo retângulo? Ele é obtusângulo? Ele é acutângulo? Qual que é o perfil desse triângulo? Como que a gente descobre isso? Seguinte, a forma de fazer isso, você vai pegar o maior lado e elevar ao quadrado, e os outros dois você vai elevar cada um ao quadrado e depois vai somar um com o outro. Correto? Então faz isso. Pega o maior e eleva ao quadrado. Esse cara aqui ele vai ser o maior lado. E pega os outros dois, eleva cada um ao quadrado e soma. De acordo com o sinal que aparecer aqui no meio, você vai definir o tipo de triângulo que é. O sinal que você vai colocar aqui, ó. Se aqui aparecer um sinal de igual, isso aqui cai no teorema de Pitágoras tradicional. Então, se for igual, isso aqui é um triângulo retângulo. Se o sinal que aparecer aqui for maior que, ou seja, se o maior lado ao quadrado for maior do que a soma dos quadrados dos outros dois lados, esse daqui é um triângulo obtusângulo. E se o sinal for menor, esse daqui vai ser um triângulo acutângulo. Vamos fazer para o nosso exemplo aqui, só para a gente ver qual que vai ser desses três, para a gente fazer o esboço do desenho de uma maneira adequada. O maior lado aqui é 8. Então nós vamos pegar o 8 ao quadrado e 3 e 7 elevar ao quadrado e somar esses outros dois. 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Isso daqui vai dar 64. Aqui vai dar 49 com 9, 58. O sinal que vai aparecer é o sinal de maior. 64 é maior do que 58. Então, nós estamos trabalhando aqui com o triângulo obtusângulo, correto? Ah, Pedro, se eu tivesse feito o esboço como sendo um triângulo acutângulo, teria problema? Bom, você chegaria no resultado, provavelmente, tá? Mas ia ficar... Talvez a construção ela ficaria um pouco esquisita, tá? Talvez. De repente, você nem ia perceber que tratava-se de um triângulo diferente. Tá? Então eu estou colocando isso daqui para deixar claro aí como é que a gente faz para saber se um triângulo é retângulo, obtusângulo ou acutângulo. A questão extremamente pertinente para o Enem, tá? Discutir tipo de triângulo. Já até caiu recentemente uma questão que falava exatamente esses termos, acutângulo, obtusângulo, enfim. Beleza? Então nós descobrimos que esse triângulo que está falando aqui é o obtusângulo. Eu vou desmanchar isso daqui para a gente ir para a resolução em si. Ok? Então vamos apagar. Aqui, pronto. Esboço então. Vamos colocar as medidas, né? O AB vale 3, vou colocar o ABC nesse lado aqui de baixo, o BC vale 7, vou colocar o 7 para ser esse e o 8 para ser o lado direito. Então vai ter que ficar uma configuração assim, ó, A, B e C. Com o AB medindo 3, o BC medindo 7 e o AC medindo 8. Aí ele fala dos pontos de tangência do lado AB, seria esse cara aqui, ele chamou de N, com o do CA, que seria esse ponto aqui que ele chamou de K. E o que ele quer saber é exatamente a medida desse segmento aqui, de N até K. Certo? Como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Vocês vão lembrar de uma propriedade muito importante de circunferência e tangentes, que é a seguinte. Quando você tem uma circunferência e duas tangentes a ela, esses dois segmentos aqui eles são o mesmo tamanho, do ponto de tangência até o ponto de encontro entre as tangentes. Lembra disso?
Isso significa, aqui no nosso desenho, o seguinte. Significa que esse pedacinho, deixa eu marcar esse outro ponto de tangência aqui para dar um destaque. Esse pedaço e esse daqui, eles têm a mesma medida. Duas tangentes, a circunferência, que estão se encontrando ali no ponto B. Quais outros pontos têm a mesma medida? Pontos não, segmentos, desculpa. Esse segmento aqui é igual ao de cá, até o ponto de tangência. E por fim, vou fazer aqui na cor marrom, esse daqui é igual ao de cá. Correto até aí? A gente consegue descobrir isso quando eu tenho os três lados. A gente consegue descobrir quanto que mede cada pedacinho desse. Quer ver? Escolher uma cor aqui mais escura. Vamos chamar o BN aqui de X. Se esse pedaço é X, aqui também vai ser X. Do lado de cá que eles são iguais. Se aqui é X e o segmento inteiro AB mede 3, o AN, esse lado aqui vai ser quanto? 3 menos X. Mas o AN é igual a K. Então, nosso AK vai ser 3 menos X também. Vou fazer a mesma coisa para o lado de cá. Ó. Esse pedacinho aqui mede X. Então, essa parte aqui de cima vai ser 7 menos X, que vai ser igual a esse outro segmento de cá, 7 menos X também. O que a gente conclui? A gente conclui, se eu somar 7 menos X com 3 menos X, vai ter que dar quanto ao todo? Vai ter que dar a medida exatamente do AC, que é 8. Então vai ficar assim, 7 menos X mais 3 menos X é igual a 8. Resolvendo essa conta, 10 menos 2x é igual a 8. Nosso x, então, ele vai ser igual a 1. Beleza, descobrimos quanto que vale o x. Então, na verdade, a gente acabou de descobrir um monte de coisa. Ó, no lugar desse x aqui, então, é 1. Aqui também é 1. Aqui em cima, 7 menos 1 vai ser 6. Aqui também vai ser 6. 3 menos x, 3 menos 1 é 2. E aqui também vai ser 2. Certo? Vamos chamar de P o que a gente está querendo ali, que é esse segmento NK. Você está vendo que apareceu um triângulo bem maroto aqui? Esse triângulo aqui, ó. Vamos dar um destaque para ele aqui. Olha só esse triângulo, gente, que interessante. Eu tenho dois lados dele, um mede 2, o outro também mede 2, e eu quero o P. Eu poderia fazer uma lei dos cossenos, não poderia? Mas qual que é o problema? Que eu não tenho quanto que vale o cosseno desse ângulo aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo que eu estou marcando aqui de θ. Concorda que eu não sei quanto que vale o cosseno dele? Porque se eu soubesse quanto que é o ângulo ou o cosseno dele, era só fazer a lei dos cossenos que eu descobri o P. Mas tem como eu descobrir o cosseno desse ângulo. Como? Nós vamos fazer de novo a lei dos cossenos, mas para o triângulo grande. Olha só o triângulo de lados 3, 7 e 8. Está vendo que esse ângulo θ pertence a esse triângulo de lados 3, 7 e 8? Então nós vamos fazer uma lei dos cossenos para o triângulo grande primeiro, para descobrir o cosseno dele. Fazendo a lei dos cossenos, deixa eu escrever qual é a lei dos cossenos aqui primeiro. Ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de θ. A gente sempre começa a lei dos cossenos com o lado de frente para o ângulo que a gente está trabalhando. Então, no nosso caso, vai ficar 7 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 8 vezes o cosseno de θ. 49 é igual a 64 com 9 dá 73 menos 3 vezes 8, 24 vezes 8, 48. 48 cosseno de θ. Então, eu vou ter aqui 48 cosseno de θ é igual a 24. Portanto, cosseno de θ é igual a 1 sobre 2. Se o cosseno de um ângulo é 1 sobre 2, que ângulo que você conhece que tem cosseno igual a 1 sobre 2? O ângulo que tem cosseno igual a 1 sobre 2, você vai lembrar daquela famosa tabelinha
é o ângulo de 60. Então quer dizer que esse ângulo θ que aparece aqui, ele vale 60 graus. Se eu sei que o θ é 60, eu consigo matar quanto que é o NK. Porque olha só, esse θ vai ser 60, esse triângulo amarelo que eu destaquei aqui, ele é isósceles, que ele tem os lados 2 e 2, portanto, os ângulos da base dele também serão iguais. Concorda? Os ângulos da base são iguais porque é um triângulo isósceles, ou seja, esse ângulo de cá é igual a esse. Se meu θ já é 60, sobra 120 para os dois. Como eles são iguais, 60 para cada. Então esse triângulo, na verdade, ele é um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, tem 3 lados iguais e, portanto, o lado P ele vai ser igual aos outros dois aqui, que vale 2. Então bastava concluir que aquele triângulo ali é um triângulo equilátero, portanto, alternativa A. Correto? Bom, agora eu fiquei devendo uma dica para vocês, né? Eu falei que teria uma dica no final. Vamos fazer essa dica aqui, que é uma dica bem simples, inclusive, mas eu acho que é pertinente de discutir. Ele me deu aqui esses triângulos 3, 7 e 8. Se ele perguntasse qual que é o raio da circunferência inscrita, pode ser que você precise disso em algum exercício. O raio da circunferência inscrita. Eu teve até uma questão no Enem que uma das resoluções se passava por isso. Como que eu faço para descobrir o raio daquela circunferência que estava no meu desenho? Vou mostrar para vocês aqui um artifício bastante interessante, que era você lembrar de duas equações de área de triângulo. Vou escrevê-las aqui, ó. Uma delas é a famosa equação de Heron, que ela fala o seguinte: a área é raiz de P menos A, P menos B e P menos C. Essa equação aqui ela é muito boa quando você tem os 3 lados do triângulo, você consegue achar a área rapidamente. E a outra equação é que a área é igual a P vezes R. O que é esse P? O P é o semiperímetro, ou seja, soma os 3 lados e divide por 2. E o A, B e C são os 3 lados e o R é o raio da circunferência inscrita. Então, olha só um jeito bem interessante de achar esse raio, você vai fazer o seguinte: vamos calcular o P separadamente aqui. O que vai ser esse semiperímetro? No nosso caso vai ser 3 mais 7 mais 8, que vai dar 18. Só que o semiperímetro é o perímetro dividido por 2. Então vai ser 18 dividido por 2, quer dizer que esse semiperímetro vale 9. Só você somar os 3 lados e dividir por 2. Vamos calcular a área desse triângulo primeiro. A área vai ficar assim, ó. Raiz de 9 vezes 9 menos um lado, 9 menos 3, 6. 9 menos o outro lado, 9 menos 7, 2. E 9 menos o outro lado, 9 menos 8, dá 1. Então, a área desse triângulo vai ser raiz de 9 dá 3, raiz de 6 e de 2 não está inteiro, mas dá para você fatorar, né? Ficaria 3 raiz de 12. A hora que você fatora, você descobre que essa área vale 6 raiz de 3. Correto? Que aquele 12 ele vai ficar 4 vezes 3, raiz de 4 é 2, vai sair da raiz, 2 vezes 3 dá 6. Depois que você descobre a área desse triângulo, você vai para essa outra equação. A área você acabou de encontrar, que é 6 raiz de 3. O semiperímetro dá 9, vezes o raio da circunferência inscrita. O 9 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, esse raio nosso aqui ele vai ser 6 raiz de 3 dividido por 9, simplificando, por 3, 2 raiz de 3 dividido por 3. Então, se você precisar achar o raio dessa circunferência, um caminho para você fazer isso, que eu gosto muito, é um caminho bem elegante, né? Bem sofisticado, que você vai lá na equação de área,
sem usar a área para uma coisa, sem ser um exercício de área, melhor dizendo, você consegue descobrir o raio da circunferência inscrita. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Lembra que o espaço dos comentários aqui é de vocês, beleza? Se você tiver curtido, põe um like aqui embaixo e compartilha com os amigos, inscreva-se no canal. Um abraço e até mais!